Pessoal, boa noite. Vamos dar início então, né? Novos tempos, nova era, despertar na primavera, mundo novo, regenerações, força superior, pede muito mais amor em nossos corações. Deus, Cristo e caridade, precisamos de verdade colocar em nossas vidas. Vamos praticar o amor pra amenizar a nossa dor e quitar as nossas dívidas. Se você falhou, se você errou, não desanime então. Afinal, quem nunca errou, afinal, quem não falhou no caminho da evolução, o Senhor é nosso pastor, Ele nunca nos deixou, jamais nos faltará. Siga adiante confiante, Jesus te ajudará. Recomeçar é preciso, assim disse Chico Xavier. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas você pode começar agora e fazer um novo fim, se você quiser. Recomeçar é preciso, assim disse Chico Xavier. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas você pode começar agora e fazer um novo fim, se você quiser. Companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, é bem do Evangelho. Vibra e contagia, vibra e contagia. Da criança ao velho, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons amigos, como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado. Vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, é bem do Evangelho. Vibra e contagia, da criança ao velho, da criança ao velho.
mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Nesse momento, com nossos pensamentos elevados, com muita gratidão por mais essa oportunidade, pedimos as bênçãos, o amparo necessário para que a mensagem dessa noite, dessa oportunidade, possa ser bem compreendida por cada um de nós, aqui presentes, tanto nós na dimensão material, como também os irmãos na dimensão espiritual, que sintonizam conosco, que também acompanham os nossos trabalhos aqui nessa casa, as nossas reuniões, e que a nossa companheira, a senhora Lucilene, possa ser, então, assessorada pelos benfeitores, pelos dirigentes dessa instituição, e assim que a mensagem possa, então, alcançar os nossos corações, os nossos sentimentos. Pedimos, Senhor, que esteja conosco nesse momento e sempre em nosso caminhar, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos sejam bem-vindos neste momento muito especial das nossas vidas, né, e do nosso ano também. Nós estamos em festas natalinas e hoje nós vamos falar um pouco do Natal. Eu quero agradecer a presença de todos, em especial do seu Luiz, da dona Rosa, que vieram de Primavera do Leste para passar o Natal conosco. Sejam bem-vindos, seu Luiz, dona Rosa, nossos irmãos espíritas de Primavera do Leste, trabalhadores lá de Poxoréu, tá? Então, estamos aqui, convidei-os para vir passar esse momento conosco. Do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Natal. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Lucas, capítulo 2, versículo 14. Então, quem dizia glória a Deus nas alturas, né? Os anjos desciam do céu e cantavam glória a Deus nas alturas. E apareceram para os pastores, né, cantando hosana nas alturas, glória a Deus nas alturas. Então, na noite de Natal, na noite do nascimento de Jesus, havia sido uma festa maravilhosa, uma festa espiritual, né? Porque, na realidade, naquela época, estava acontecendo um recenseamento em Belém, e não tinha lugar para Maria e José ficar nos hotéis, nas casas, estava tudo lotado, e Maria e José foram conduzidos a uma estrebaria dos animais, para que lá eles passassem a noite para o recenseamento. Mas naquela noite era o nascimento do rei da terra. Era o nascimento do espírito mais elevado do nosso planeta, que já pisou no nosso planeta. O espírito do amor, da paz, da felicidade, da redenção, especialmente do perdão. Porque Jesus, ele nasceu na terra, ele veio para a terra, ele não reencarnou. Jesus encarnou, né? Ele não era reencarnado. Nós somos reencarnados. Mas Jesus encarnou, né? Ele se materializou e esteve aqui na terra conosco, né? Para nos ensinar como amar, como perdoar, como compreender, porque naquela época era a lei de Moisés, dente por dente,
olho por olho. E Jesus veio justamente para mudar essa situação. Jesus, ele fala, eu não vim mudar a lei, mas cumprir. Mas a lei lá dos 10 mandamentos, que ele veio cumprir. Tá? Mas não a lei da violência. Ele veio mudar a lei da violência, do dente por dente, olho por olho, para a lei do amor e do perdão. E os anjos em festas, né, tinha a estrela de Belém, que conduziu os 3 reis magos até a estrebaria, e nessa passagem que fala que a estrela de Belém, na realidade não era uma estrela, mas um conjunto de espíritos iluminados que vinham preparando Jesus, a vinda de Jesus, preparando a terra, preparando os homens para receber um espírito de alta hierarquia, né? Um espírito superior, que é o Cristo de Deus. E Emmanuel, ele nos explica nessa lição, ele fala, as legiões angelicais, junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência, e sim, glória a Deus no universo divino, paz na terra, boa vontade para com os homens. Porque naquela época, quando se falava que ia nascer o rei dos judeus, eles acreditavam que era um rei político, um rei poderoso que ia dominar, que ia mandar e que ia ser soberano sobre a terra na política humana, no poder humano, no poder do materialismo. Eles não compreendiam que era o rei da espiritualidade, da evolução da alma, do perdão, do amparo, do aconchego, daquilo que nós necessitamos e sofremos hoje por falta de amor. Se nós analisarmos a nossa vida, por que nós sofremos? Por que estamos em depressão? Por que somos rejeitados? Por que nós rejeitamos? Porque ainda não aprendemos a divindade do verdadeiro amor. E ele fala, não teve nenhuma palavra de violência no nascimento de Jesus, pois ele é o príncipe da paz. Como haveria uma palavra de violência? Não poderia acontecer. O Pai Supremo, que é Deus, legando a nova era da segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir. Porque eles acreditavam que Jesus traria um poder destrutivo para a humanidade, porque até hoje nós temos partidos, né? Partidos políticos, divisórias políticas e também divisórias religiosas, porque existem as duas políticas, a dos homens e a de Deus, porque a religião também é uma política divina. Então, tanto que as pessoas disputam o poder da igreja, dos templos religiosos, eles disputam, eu sou salvo, você não é salvo, eu sei fazer, você não sabe. Então, muitas vezes, nós seres humanos discriminamos as religiões, entre nós religiosos, nós cristãos. Então, nós já estamos contra a lei do Cristo, que é o cristianismo do amor e da união. Tanto que, lembrando que no Evangelho fala que aos sábados Jesus saía às sinagogas para evangelizar, pregar e evangelizar e curar. Então, para Jesus não tinha divisão. A divisão quem faz somos nós. Nós, seres humanos, somos divisórios. Eu aqui, você aí, e aí vai separando. Então, o Cristo não veio para fazer isso. Ele veio para unir as pessoas.
E ele diz: Jesus nem castigo ao rico e avarento ele deu, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com os fariseus orgulhosos, nem anátema contra o gentio inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço de boa vontade. Então Jesus, ele diz: eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir. E eu não vim aqui para julgar ninguém. Jesus nos julgou. Ele nasceu, cresceu, ele cumpriu com todas as profecias do Antigo Testamento, dos profetas, tudo que ia acontecer com ele, tudo aconteceu, as profecias. Mas Jesus não condenou o ladrão que estava do lado dele, que foi crucificado ao lado dele. Não condenou Maria de Magdala, ou Maria de Madalena, por causa da prostituição. Ele não condenou o possesso, possuído por espíritos imundos, que naquela época falava de espíritos demoníacos. Jesus não condenava. Jesus, ele amava. E o amor dele era tão infinito, que só a aproximação de Jesus das pessoas já curavam as pessoas. Porque ele curava, você pode ler todo o Evangelho do Novo Testamento, a vida de Jesus. Jesus, ele curava por amor. Não se via falar que Jesus saía dando esmola material para ninguém. Não, você via falar que ele dava amor, ensinava as suas palavras com amor e curava os pecadores com amor. Então, este foi o legado de Jesus, o ensinamento do amor ao próximo. Lá no Decálogo de Pedra fala assim: amai o próximo como a ti mesmo. E Jesus fala: um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esta é a lei da boa nova, do nascimento de Jesus. Ele nasceu, tanto que ele fala, veio a boa nova é o Evangelho. O Evangelho de Jesus é a nossa boa nova. É o ensinamento que nós temos que vivenciar. Então, o Natal é todos os dias. O Natal são todos os momentos da Boa Nova. Porque já pensou viver a Boa Nova só no dia 25 de dezembro? É Natal. Então, o Natal nós vamos viver esse momento especial e já esquecer, porque é isso que acontece conosco. Chega o dezembro, novembro já começa as propagandas, dezembro já se fala no Natal, a cidade fica enfeitada, cheia de luzes, fica todo mundo alegre, todo mundo feliz. A gente pode notar que chega nessa época, a gente está com o astral mais renovado, porque está todo mundo festejando o Natal. Só que tem um porém. Os seres humanos direcionaram o Natal para uma outra posição do verdadeiro significado, que é o cristianismo, o nascimento do Cristo, cristianismo cristão. Desvirtuaram para o Papai Noel. Já não se fala em Jesus Cristo o tanto que fala em Papai Noel. As casas são enfeitadas com o Papai Noel, as lojas são enfeitadas com o Papai Noel. O chapeuzinho do Papai Noel estão nos funcionários, nos empregados, nas lojas, por todos os lados. Está ali o vermelho do Papai Noel. Por quê? Nós ainda somos materialistas.
O materialismo ferve em nossas veias. E o Papai Noel é o materialismo. Ele é o verdadeiro materialismo, porque ele é a venda. É a compra e a venda. Eu tenho que comprar o presente do Papai Noel para o meu filho. Olha, gente, essa fase para as crianças financeiramente bem é maravilhosa, porque ganha os melhores presentes, as coisas mais lindas e maravilhosas. Mas as crianças mais humildes, as crianças pobres, não têm esse privilégio, essa alegria da visita do Papai Noel, que deixa o presente lá na árvore para a criança lá buscar. Então, o presente fica lá. Eu me lembro, quando eu era criança, eu morava em Poxoréu, eu sou nascida em Poxoréu. Então, eu ficava lá na casa do meu avô, eu morava na casa do meu avô, e tinha o meu pai biológico também, que morava vizinho, e os irmãos, né, do par de pai. Então, chegou, eu não conhecia Papai Noel, nunca tinha visto falar em Papai Noel. E começou lá alguém que chegou de Cuiabá, da capital, falando em dezembro, é Papai Noel. Eu falei, mas o que é o Papai Noel? Não, o Papai Noel, ele vem na janela e coloca o presente que você deseja na janela. É só escrever uma cartinha e deixar na janela que o Papai Noel vai deixar o presente. Isso foi um ensinamento dado para as crianças lá, e eu estava lá no meio das crianças, né? Aí eu falei, bom, então eu vou escrever uma cartinha para o Papai Noel, aí eu também quero um presente. E eu e a outra minha irmã fomos lá para dentro e fomos escrever uma cartinha e pôr na janelinha lá, esperar o Papai Noel, né? Que hora que o Papai Noel passa? O Papai Noel passa meia-noite. Então, nós vamos ficar acordados até meia-noite para nós ver o Papai Noel. E ficamos acordados, Dia e noite foi passando, E dia a noite passou e o dia amanheceu, né? E a gente foi abrir a janela e a cartinha estava lá. E o presente não estava lá, né? Eu falei, mas que mentira, né? O Papai Noel esqueceu. Eu fui atrás da mulher, né? Mas você não falou que o Papai Noel ia passar na janela e ia deixar o presente? Aí ela disse, não, é que o Papai Noel estava muito ocupado e ele esqueceu de passar aqui em Poxoréu. Então, ainda passou mais uma mentira. Aí a gente ficou triste, né? Muito triste, porque não ganhamos o presente do Papai Noel. Não tinha nem a comida para comer, né? Graças a Deus não passei fome, mas não tinha aqueles banquetes, aquelas coisas. A gente era bastante pobre, morava em casa de palha e de chão batido. Então, não tinha essas coisas de Papai Noel. E ali a gente vê a diferença do materialismo para o espiritualismo. Porque nós espíritas, nós devemos ensinar o Natal para nossos filhos, nossos jovens, como Cristo, o aniversário de Jesus. O aniversário de Jesus não precisa de presentes, precisa de amor, de união, de harmonia. Não precisa de banquetes caríssimos, roupas luxuosas, joias, não precisa. Porque Jesus nasceu numa manjedoura, bem pobrezinha manjedoura. Jesus quis mostrar o seu poder através da humildade e do amor. Aí veio os 13 reis magos, né? E talvez o presente seja originado desse fato, que os 13 reis magos trouxeram um presente para Jesus: ouro, incenso e mirra. Foram o presente que os 13 reis magos trouxeram para Jesus. Talvez essa ideia do presente nasce desse momento, né? Não do Papai Noel, mas desse momento dos 13 reis magos. Mas por que eles trouxeram esses presentes para Jesus? Porque José, que era carpinteiro, já não trabalhava mais, porque ele tinha que cuidar de Maria. Aí Jesus nasceu, Maria não podia trabalhar, porque naquele tempo a mulher não trabalhava, ela só cuidava da casa e dos filhos. E na noite de Natal, do nascimento, que é o Natal, né? O Herodes já estava mandando os soldados matar as crianças, para matar o rei dos judeus, que até hoje os judeus são perseguidos.
e mataram muitas crianças abaixo de 2 anos de idade, pensando que ia matar o Filho de Deus, que era Jesus. Então, naquela noite, logo após o parto, Maria teve que fugir num jumento, montada num jumento, com Jesus no colo, e José puxando, para que ele não se fosse morto, como as outras crianças foram mortas. Então, o presente, eu acredito, como ele levou ouro, era para a sobrevivência de Maria, José e Jesus, porque ele não podia mais trabalhar. Até Jesus ficar grandinho, eles ficaram fugindo de um lado para outro por conta das perseguições que eles sofriam. Então, talvez o nosso presente de hoje é lembrado nesse fato dos 3 reis magos. Aí, continuando aqui. A justiça do olho por olho e do dente por dente encontrar, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais, assombrados ante a luz nascente, na estrebaria, assinalaram júbilo inexprimível. Esse júbilo era por causa dos anjos que cantavam hosana nas alturas, e os pastores vendo os anjos subindo e descendo, festejando a salvação da terra. Então, os anjos festejaram o nosso resgate, porque Jesus é o nosso resgate. Ele é o nosso perdão, Ele é o nosso amor. Ele é o amor da nossa vida. Então, se nós compreendêssemos Jesus, nós o amaríamos intensamente, por todos os sacrifícios que Jesus fez por nós, até a cruz, até a sua morte. Aí logo veio a sua ressurreição. Então, nós espíritas não comemoramos Jesus na cruz, nós comemoramos Jesus ressuscitado, Jesus vivo. Nós temos essa alegria e esse prazer de não estarmos grudados na cruz do sofrimento, mas sim na ressurreição, onde Maria Madalena chegou no sepulcro de Jesus no domingo de manhã, e lá Jesus não se encontrava mais. Jesus já estava ressuscitado fora do túmulo. Mulher, por que choras? Por conta do meu mestre. Aonde que levaram o meu mestre? Jesus já estava ressuscitado. Então, nós espíritas, nós temos essa alegria de comemorar o Jesus ressuscitado, e não o Jesus crucificado. A gente tem respeito, acredita, sabe que ele morreu na cruz, mas nós temos aí a Páscoa, né, onde comemora a ressurreição de Jesus. Essa alegria imensa. Aí ele fala assim: daquele inolvidável momento em diante, a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade, porque naquela época o algoz era assassinado, apedrejado até a morte. Depois do Cristo, o algoz já é digno de piedade, porque aquele que erra, às vezes no momento de loucura, ele é digno do perdão também. Um dia ele será perdoado, porque ele terá a oportunidade da reencarnação para resgatar os seus erros. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria à condição de doente. Então, porque quem mata realmente está doente da mente e está em estado de loucura. E ele todos nós seremos um dia perdoados. O algoz, o assassino, o ladrão, né? Tudo isso nós teremos a esperança da renovação, porque Jesus, ele fala: nenhuma das minhas ovelhas se perderá, por causa da reencarnação. Através da reencarnação nós resgataremos os nossos débitos, e aí estaremos anjos, estaremos espíritos iluminados, espíritos perdoados e libertados. Enquanto mais perdoarmos, mais a nossa evolução chega mais rápida.
Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidom, os escravos deixariam de ter olhos vazados pela crueldade dos seus senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos vales da imundície. Porque o enfermo não seria mais relegado no vale da imundície. Porque na época de Jesus tinha o vale dos leprosos, que hoje se dá o nome de hanseníase. Então, hoje os hansenianos têm medicamento no posto de saúde de graça para fazer o tratamento, e ninguém nem sabe quem tem hanseníase, porque através do tratamento gratuito ele consegue controlar e não transmitir a doença. Mas na época de Jesus, os hansenianos eram jogados no vale, e de lá ele não podia sair até a morte, e não tinha medicação. Eles apodreciam do pé à cabeça até a morte. Então Jesus ia lá no vale, ele ia lá e curava as pessoas que queriam ser curados. Não curava todos, não. Por que ele não curava todos? Ele não poderia chegar lá e está todo mundo curado. Não. Porque precisa da renovação interior, da reforma íntima. Eu quero ser curado. Quando Jesus ele ia curar, ele dizia: queres ficar são? Ele perguntava. Então nem todo mundo tinha a chance da cura, porque não queria ser curado. Então, quando nós queremos ser curados, nós temos que buscar Jesus. Nós temos que ir aonde Ele está, para recebermos a cura, porque muitas vezes nós ficamos em casa, acomodados, na nossa zona de conforto, querendo a cura. E não é assim. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Ele saiu lá das palhas da manjedoura e foi para a cruz. Irmãos, que ouves no Natal os ecos suaves do canto milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Olha a mensagem. Ele veio até nós para que nós nos amemos uns aos outros. Natal é boa vontade, é boa nova. Estendamos simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus, sob os esplendores de um novo dia. Então nós temos que realmente viver com Jesus, no novo resplendor, numa nova era de boa nova. Não viver o Natal só agora na época natalina. Aí na época do Natal a gente sai doando cesta básica, sai doando presente nos bairros mais pobres, sai doando balinhas. Lá em Pochorel, na minha cidade, saiu um carro lá com o Papai Noel vestido, jogando balinha aqui, jogando balinha ali, para os meninos que saem correndo atrás do carro, catando as balinhas no chão, naquela maior festa, né? A maior alegria. É só naquele dia, pronto, acabou. Aí as crianças continuam doentes, abandonados. Aí só outra festa lá no Natal, novamente. Então, todo dia é Natal. Todo dia é dia de dar a cesta básica. Todo dia é dia de dar uma balinha, porque agora nem pode dar balinha, né? Porque até é perigoso os diabéticos, né? As crianças diabéticas, né? Não podem dar balinha. Mas a gente, vamos vivenciar uma nova era, pelo menos dentro da nossa fé, né? Kardec fala, os espíritas serão reconhecidos por muitos se amarem. Jesus também dizia, meus irmãos serão reconhecidos, meus discípulos, por muitos se amarem. E o que acontece entre nós,
espíritas ou entre nós com outras religiões. Nós não nos amamos. Nós fingimos amor. Nosso coração ainda está endurecido. Mas nessa noite, vamos pedir a Jesus que nasça em nossos corações de verdade e que cresça em nossos corações e que permaneça o ano todo conosco. E que ao sair daqui, deste momento, dessa casa, nós vamos viver realmente a boa nova de Jesus, sabendo que os anjos estão descendo e subindo todos os dias do céu para a terra, e da terra para o céu. Jesus, ele disse: eu irei preparar-vos um lugar para estar comigo, mas não vos abandonarei e nem vos deixarei órfãos. Então nós não somos órfãos de Jesus, Ele está conosco, basta que nós estejamos com Ele, porque Ele não se afasta, nós é que nos afastamos. Então vamos agradecer a nossa noite de Natal. Hoje nós estamos nos preparando para essa festa divina, que o nosso planeta todo receba o menino Jesus em cada coração humano, e que os anjos que cantavam Hosana nas alturas, paz aos homens de boa vontade, continue cantando para nós, que os nossos ouvidos possam ouvir o som celestial do Natal, desse Natal que nunca vai terminar, em que nós, com os nossos familiares, com aquele que nós amamos, possa se perdoar, se amparar. Oremos uns pelos outros. Senhor Jesus, nós te rogamos nesta noite, fique conosco, Senhor. Abençoe essa cidade de Altaraguai, Santa Rita, Rondonópolis, Poxoréu, Primavera do Leste, todo o nosso estado de Mato Grosso. E que todas as crianças ricas sejam abençoadas pelos seus pais, pelo amor de Jesus. E que todas as crianças pobres também sejam abençoadas com a riqueza do Espírito Santo. A visita de Jesus em cada lar, em cada criança, confortando, cortando a dor, cortando a febre, cortando a infecção dos seus corpinhos. Jesus, nesta noite, nós queremos rogar por todas as crianças que têm câncer, que tu possas visitar os UTIs, os hospitais e os lares, que elas sejam curadas nesse Natal. Jesus, cura-nos do orgulho, da vaidade, da mentira, da traição. Cura-nos, Senhor, da inimizade, da maledicência, e que o teu amor infinito possa derramar por todos os lares, especialmente sobre o Gerluz, esta casa, aonde nós estamos reunidos em teu nome. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Boa noite, ficam todos em paz. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto e as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz
falar, nem canto, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto e as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar, me encantou e seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Pode amar como Jesus amou? Lá dentro. Um dia uma criança me parou, olhou nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não falasse tudo de uma vez. E perguntou de novo de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíram do papel. Toquei no seu rostinho a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar
pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Bom, gente, vamos então para o nosso passe, nosso encontro com Jesus, momento que nós podemos agradecer por tudo em nossas vidas e também pedir, né, por nós mesmos, pelos nossos entes queridos, que já não estão mais aqui no plano material, mas sabemos que continuam vivos, muitas vezes com mais vida do que nós, né, que estamos ainda ligados a um corpo carnal, né? Mas é um momento em que nós podemos nos conectar pelo pensamento, pelos sentimentos, pelo amor que Jesus nos ensinou. Nossa gratidão a todos pela presença aqui no salão, aqui no Gerluz, e também nossa gratidão aos internautas que vão nos acompanhar pelo canal do YouTube, o canal do Gerluz, que vão nos assistir posteriormente. Nosso muito obrigado também. Vamos encerrando então a nossa gravação aqui nesse momento. Vamos encerrar nosso encontro espiritual aqui através do nosso passe.